Olá, seja bem-vindo ao canal Quiz Bíblico. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, porque temos quiz toda a semana. Além de aprender sobre a Bíblia de uma maneira divertida, aqui você pode testar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. São 15 perguntas sobre panoramas gerais da Bíblia, e você tem 10 segundos para responder cada questão. No final do vídeo, deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Sem mais enrolação, vamos ao quiz. Boa sorte! Pergunta de número 1. Como Paulo descreve o governo? Alternativa A. Como inimigo do povo. Alternativa B. Como servo de Deus para o bem. Alternativa C. Como irrelevante. Alternativa D. Como fonte de sabedoria. A alternativa correta é letra B, como servo de Deus para o bem, Romanos 13:4, porque é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Pergunta de número 2. Por que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho? Alternativa A. Porque é o poder de Deus para a salvação. Alternativa B. Porque é uma história interessante. Alternativa C. Porque traz riquezas materiais. Alternativa D. Porque é popular em Roma. A alternativa correta é letra A. Porque é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pergunta de número 3. Como a ira de Deus é revelada do céu? Alternativa A. Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Alternativa B. Através de desastres naturais. Alternativa C. Pela pregação dos apóstolos. Alternativa D. Nos sonhos dos profetas. A alternativa correta é letra A. Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1,18. Pois do céu é revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pergunta de número 4. O que Deus fez que é conhecido dos homens, segundo Paulo? Alternativa A. Seus mandamentos. Alternativa B. Sua natureza invisível. Alternativa C. O caminho para o céu. Alternativa D. As leis de Moisés. A alternativa correta é letra B. Sua natureza invisível. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Pergunta de número 5. Como Paulo descreve a condição da humanidade que se afastou de Deus? Alternativa A. Iluminada. Alternativa B. Perdida. Alternativa C. Sábia. Alternativa D. Insensata. A alternativa correta é letra D. Insensata. Romanos 1, 21, 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Pergunta de número 6. O que Paulo afirma sobre a justificação? Alternativa A. Vem através das obras da lei. Alternativa B. É pela fé,
sem as obras da lei, alternativa C. Depende da tradição judaica, alternativa D. É alcançada pelo conhecimento, a alternativa correta é letra B. É pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Pergunta de número 7. Quem Paulo usa como exemplo de fé? Alternativa A. Moisés, alternativa B. Davi, alternativa C. Abraão, alternativa D. Pedro. A alternativa correta é letra C, Abraão, Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Pergunta de número 8. Qual é o resultado da justificação segundo Paulo? Alternativa A, riqueza. Alternativa B, paz com Deus. Alternativa C, poder sobre os outros. Alternativa D, sabedoria infinita. A alternativa correta é letra B, paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta de número 9. Como o pecado entrou no mundo de acordo com Paulo? Alternativa A. Através da tentação de Satanás. Alternativa B. Pelo pecado de Adão. Alternativa C. Por meio da desobediência dos anjos. Alternativa D. Através da construção da Torre de Babel. A alternativa correta é letra B, pelo pecado de Adão. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pergunta de número 10. O que Paulo diz sobre viver segundo a carne? Alternativa A. É o caminho para a sabedoria. Alternativa B. Leva à vida eterna. Alternativa C. Resulta em morte. Alternativa D. É necessário para a salvação. A alternativa correta é letra C, resulta em morte. Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Pergunta de número 11. O que Paulo afirma ser impossível para aqueles que estão na carne? Alternativa A, viajar. Alternativa B, agradar a Deus. Alternativa C, ser rico. Alternativa D, ter sabedoria. A alternativa correta é letra B, agradar a Deus. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pergunta de número 12. Quem Paulo diz que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, os anjos. Alternativa C, o Espírito Santo. Alternativa D, Jesus Cristo. A alternativa correta é letra C, o Espírito Santo. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Pergunta de número 13. O que Paulo descreve como sendo capaz de separar-nos do amor de Cristo? Alternativa A, tribulação ou angústia. Alternativa B, perseguição. Alternativa C, fome ou nudez. Alternativa D, nada.
A alternativa correta é letra D. Nada. Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta de número 14. Quem Paulo deseja que seja anátema por amor aos seus irmãos? Alternativa A. Ele mesmo, alternativa B. Seus perseguidores, alternativa C. Os gentios, alternativa D. Os falsos profetas. A alternativa correta é letra A. Ele mesmo. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Pergunta de número 15. O que Paulo diz sobre a fé vir? Alternativa A. Pelo ver, alternativa B. Pela lei, alternativa C. Pelo ouvir, alternativa D. Pela meditação. A alternativa correta é letra C, pelo ouvir, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Espero que você tenha gostado do quiz. Não se esqueça de deixar nos comentários quantos pontos você fez. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo quiz.